Olá, sejam muito bem-vindos. Tudo bem com vocês? Eu sou Ivan Andrade e está começando o Além do Campo. Tudo bem, pessoal? Mais uma vez, muito obrigado pela companhia de vocês. Antes da gente começar, eu vou pedir para vocês se inscreverem aí no nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhuma informação, nenhuma novidade. E, claro, ajudar a gente aí também a melhorar cada vez mais o conteúdo que nós levamos até vocês. Nosso convidado de hoje é um ex-zagueiro, uma pessoa extremamente esclarecida, teve passagens pelo Cruzeiro, pelo Sport, pelo Grêmio, Corinthians, um ex-atleta e hoje em uma outra atividade, numa outra área. Vou dar as boas-vindas aqui ao meu amigo William Machado. Tudo bem, William? Fala, Ivan, a todos que nos acompanham, um forte abraço. É um prazer estar batendo esse papo aqui para abordarmos dentro, mas também além do campo. Legal, William. E com a gente também vai estar o nosso especialista em direito esportivo, Nilo Patucci. Quero também dar as boas-vindas a ele. Tudo bem, Nilo? Olá, Ivan. Olá, William. Obrigado pelo convite. Espero colaborar com a conversa de vocês. Legal, legal. Então vamos começar, William. Primeiro, queria começar contigo sobre o teu atual momento. Como é que foi essa transição de jogador para a área financeira, né? É pouco comum, né? A gente normalmente vê os jogadores ou seguem na área do esporte, mas você não, você optou pela área financeira. O que eu gostaria de saber? Você já vinha se preparando para isso antes de parar ou foi uma oportunidade que você viu depois que você encerrou a carreira? Bom, Ivan, o que eu falo até para alguns jogadores é que o atleta ele tem uma grande vantagem sobre, aí independentemente do atleta ser da modalidade futebol, vôlei, atletismo, enfim, ele sabe de antemão que ele precisará buscar uma outra atividade, porque, né, infelizmente, a gente não consegue ser atleta profissional a vida toda. Né? O corpo te cobra isso, te exige, você não consegue manter a mesma performance. Então, o que eu fiz foi conciliar o máximo que eu pude os estudos durante a carreira profissional de jogador de futebol. Claro que naquela época eu não sabia o que eu faria no pós-carreira, mas eu passei em vestibular lá na PUC-BH para Ciências Contábeis, porque eu gostava muito de matemática, simplesmente por isso, e comecei ali dentro daquele curso me deparar com várias disciplinas, dentre elas 3 que me chamaram mais a atenção: auditoria, direito tributário e mercado de capitais. Então, essas 3 me chamaram muito a atenção e eu comecei a me aprofundar mais nos assuntos, ainda que naquela época não houvesse o ensino à distância. Eu comecei a ler alguns livros quando eu não conseguia conciliar, porque, obviamente, jogar em time pequeno, contratos curtos, muitas vezes você não recebe, então, muitas vezes eu não consegui conciliar a faculdade e o futebol. Mas aquilo foi me preparando. Então, o que eu falo para os atletas o melhor momento de você adquirir conhecimento alheio ao campo, né, além do campo, no caso do futebol, é você, durante a sua carreira profissional, buscar assuntos dos quais você goste. E eu acabei, depois, quando já estava próximo de parar, aliando o que eu tinha aprendido com a necessidade que eu enxergava ali no vestiário de maior conhecimento na hora dos investimentos. Hoje, como é que funciona isso para você? O mercado financeiro, ainda mais sobre tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje no país, no mundo, né, em função de pandemia, em função disso tudo, eu imagino que seja um mercado que também esteja passando por um momento de muita dificuldade. Mas como é que é o jogador de futebol em relação a investimento, William? Ele se prepara para isso? Porque no passado, a gente costumava ver muito aquela questão do jogador que não se preocupava com o futuro em termos de economia, em termos de ter um
futuro financeiro melhor para a família, imóveis ou uma aplicação, esse tipo de coisa. Hoje eles estão mais esclarecidos em relação a isso ou ainda é mais ou menos como no passado? Melhorou, Ivan, felizmente melhorou bastante, porque a população brasileira vem melhorando também o seu conhecimento, de forma geral, sobre investir melhor, né? O que acontece é que, eu falo sempre que os atletas, eles são uma célula, né, da sociedade. Então, a gente, né, não é uma coisa apartada. Então, a gente vê ainda, infelizmente, um nível cultural do brasileiro muito baixo, e quando a gente leva para investimentos, a gente vê também essa deficiência muito grande, mas a gente tem visto nos últimos aí 10 anos, 12 anos, o tema educação financeira ficando muito forte, caindo na moda, digamos assim. E os jogadores, felizmente, né, também acompanhando essa moda e também por presenciarem ex-colegas ou ex-ídolos que estão tendo problemas financeiros, eles estão mais alertas para isso. Alguns ainda delegando 100% para outras pessoas fazerem, o que eu não gosto muito. Eu gosto, na verdade, que, óbvio, que a confiança ela é muito importante na hora que você vai falar sobre investimentos, mas o que eu gosto mais é quando o atleta ele se interessa para entender um pouco mais sobre a área de investimentos. Afinal, é o patrimônio dele. Então, é importante que ele entenda também, mesmo que o pai esteja à frente, ou o irmão, melhor amigo, esposa, mas é importante que ele entenda. E é esse trabalho que eu venho fazendo, não só com os atletas, mas também com outros clientes, que, como eu te disse, o brasileiro ele tem limitação na hora de falar sobre investimentos financeiros. Por isso que é um campo tão vasto e tão grande ainda. Legal, William. E agora vamos voltar. A gente está falando do além do campo, mas vamos falar do teu começo de carreira. Você assinou teu primeiro contrato profissional com qual idade? Como foi? Aonde foi? Bom, eu vou, depois que eu responder, eu quero até a opinião do Nilo, porque se bobear, teve até alguma infração lá atrás que eu não me dei conta. Eu sempre fui uma pessoa interessada em saber dos meus direitos e tudo, mas óbvio, até porque na faculdade, quando eu assinei meu primeiro contrato profissional, eu estava com 20 para 21 anos, quando eu estourei a idade de categoria de base, né, do sub-20, naquela época falava juniores, mas sub-20, e eu joguei minha categoria de base toda no América Mineiro, mas o América Mineiro me emprestou para uma equipe chamada 7 de Setembro, lá de Belo Horizonte, uma equipe que era tradicional até a década de 50 e 60, e depois acabou sendo meio que desativada, e neste ano de 97, eles reativaram o clube e o América me emprestou. Mas eu não assinei contrato profissional com o América para ser emprestado. Meu primeiro contrato profissional, minha carteira de trabalho, consta 7 de setembro. Então, foi assim que se deu, e hoje eu fico imaginando como que era possível, né, um clube ser detentor dos direitos de um atleta, emprestá-lo como profissional já, mas sem ter um contrato assinado, né? Uma coisa tanto quanto curiosa, que me chamou a atenção quando a gente começa a relembrar esse assunto. Então, vamos colocar o Nilo no jogo aqui, vamos chamar o Nilo Patucci, nosso especialista em direito esportivo, para tirar essa dúvida do William aí, o Nilo. De fato, William, é muito interessante e, lamentavelmente, acontece até nos dias de hoje, clubes tentando ter um vínculo com um atleta, colocando situações em que ele acaba sendo uma garantia de recebimento futuro, ou até mesmo algum vínculo empregatício que, na verdade, ou porque é menor, ou porque não se fez a forma adequada do contrato, efetivamente ser válido para o direito esportivo. Quando você assinou com 21 anos, você já tinha ultrapassado o limite que é, no mínimo, 16 anos de idade para se tornar o primeiro contrato profissional. Então, para todos os efeitos, o 7 de setembro é o teu primeiro empregador e o primeiro contrato de trabalho acaba não sendo do América.
Então, a explicação ficou claro para você agora, William? Ficou por isso, obviamente, né? Consta lá 7 de setembro, né? Mas o curioso era exatamente isso, porque o América emprestou, inclusive, com a responsabilidade de arcar com os salários, né? Mas quando olha, assim, eu lembro lá atrás, não tinha nada que de fato comprovasse isso, né? Então, era uma lei também anterior, né? Da lei que vigora hoje em dia. Então, como o América acabou, inclusive, não me pagando, aí entrei na justiça para conseguir receber e também a minha liberação, né? A lei anteriormente, ela era, novamente o Nilo pode falar até melhor, mas a lei, na minha opinião, ela era muito lesiva, era muito... ela prejudicava demais o atleta, deixava o atleta quase como um escravo do clube, porque acabava o contrato e você não tinha liberdade de ir para onde você quisesse, assinar com quem você quisesse, a não ser que o clube te desse a liberação, ou, se eu não me engano, se a gente ficasse 2 anos sem disputar nenhuma competição por nenhuma equipe, o que é uma insanidade se tratando de atleta que tem uma vida tão curta, né? O Nilo, talvez, novamente, pode aí nos ajudar a fazer esse paralelo em como que era a lei anterior e como que é a lei atual que fala, né, a lei hoje em dia. Bom, ainda com relação à tua relação com o América, a gente está falando sobre os aspectos formais. O que se precisa também saber é qual foi a origem do teu registro como atleta profissional, se foi como 7 de setembro, não registro de carteira, mas registro na Federação Mineira de Futebol, e se existia algum contrato entre os clubes. Então, isso é um ponto também bastante importante que precisa ser levado em consideração, não apenas o que consta na tua carteira de trabalho. Mas a mudança de legislação com a liberação do passe foi algo bastante marcante, não só para o futebol brasileiro, mas para o futebol mundial. E teve um personagem que foi muito importante para isso, que foi o Bosman. Bosman foi um atleta belga que, querendo mudar de time, depois de ter cumprido o seu contrato no time em que ele jogava, ele não poderia, mesmo já tendo cumprido o seu contrato, fazer essa mudança de clube, assim como o William comentou, simplesmente porque ele tinha uma vinculação ainda com o clube e precisava de uma autorização. Ele entrou na justiça durante anos contra a UEFA, ele conseguiu essa liberação. O mercado acaba sendo um pouco ingrato, porque ele não conseguiu ter uma carreira próspera por conta da política que se envolveu através disso. Muita gente perdeu oportunidades, muita gente perdeu dinheiro com a queda dessa questão do passe, e, de fato, foi uma coisa liberadora, que todos os atletas, hoje em dia, deveriam agradecer ao Bosman, porque foi uma briga importante que ele comprou e acabou mudando o mundo do futebol. Eu lá atrás, mais ou menos como foi o Bosman, o América não me pagava, o 7 de setembro não me pagava, eu entrei na justiça, né, para receber, mas muito mais lá atrás, para poder me desvincular, né? Então, eu também, como eu já fazia faculdade, já tinha tido algumas disciplinas de direito, então já entendia um pouquinho. A lei Bosman já tinha sido aprovada e aquilo começou a pipocar, né, espalhar pelo mundo, e eu fui atrás de um advogado que um amigo tinha me indicado, enfim, entrei com uma ação. Mas no dia da ação, quer dizer, um dia antes, o advogado me ligou, falou que ele tinha marcado uma outra audiência também no mesmo dia. E, enfim, pediu desculpas e não poderia ir. E eu fui sozinho. Eu trabalhava, fazia um estágio de auditoria, então eu já trabalhava de terno e gravata, e foi engraçado porque eu fui lá me defender, né? Então, eu lembro claramente assim da juíza, e eu falando dos meus argumentos, né? E um que ficou assim, tirou até um sorriso da juíza, foi que eu falei que não estava sendo respeitado o meu direito de ir e vir, né? Porque eu não podia escolher onde trabalhar, aquela coisa toda. Enfim, no final das contas eu ganhei o passe e consegui também o que eles estavam me devendo.
E aí fui trilhar a minha carreira, jogando em vários times pequenos. Enfim, cada um constrói a sua carreira, eu construí a minha. À medida que a lei vai mudando, né? Ainda bem, né, William, que a lei muda para melhorar, né, a condição do atleta, do trabalhador em geral. E eu fico imaginando hoje, você na área financeira, não sei se você continua, obviamente que você, claro, assiste, acompanha o futebol, mas você está conseguindo acompanhar mais de perto sobre a situação que os clubes hoje, clubes grandes, eles vivem hoje no país. Por exemplo, o Corinthians afundado em dívidas, tendo que vender o Pedrinho, e mal no Corinthians, né? Não dá para que o Pedrinho estourou no Corinthians e foi a solução do Corinthians, muito jovem ainda, já foi negociado com o Benfica. O Santos tendo risco de perder jogadores aí por salários atrasados, né? Em função, claro, vivemos em um momento difícil, pandemia, mas os clubes passando por muitas dificuldades. O que você pensa em relação a isso? Como é que você está vendo esse momento? A gente está falando de 97, né? Agora a gente volta mais de 20 anos e a gente vê que, por exemplo, o Santos, mas não somente o Santos, correndo o risco de, por causa de decisões erradas de gestão, por causa de não pagamento, perder atletas, né? Que foi o que aconteceu com o América lá atrás, mais de 20 anos atrás. E a gente vê ao longo da história, não só o Santos mais uma vez, mas o próprio Santos, eu lembro de alguns jogadores que em determinado momento se desvincularam do Santos também por causa de falta de pagamento. Então, assim, a gente vê que os clubes lá atrás, eles estavam tão mal acostumados que o atleta era praticamente escravo, que eles não evoluíram para se adaptarem bem à lei. Quer dizer, não todos os clubes, obviamente, a gente não vê isso acontecer na Europa, a gente vê com alguns clubes no Brasil com maior frequência, mas quando o clube se organiza, a gente não vai ver um jogador saindo do Flamengo assim hoje, mas a gente já viu lá atrás, né? A famosa história do Vampeta, né? O clube finge que paga, eu finge que jogo. Então, e o Flamengo durante vários anos passou por isso, por esse problema financeiro. O Corinthians durante um tempo também passou por esse problema financeiro, depois se reorganizou, cresceu muito, conquistou vários títulos, e hoje parece que a gestão novamente está atrapalhada. Então, assim, o que eu vejo é que enquanto não tiver responsabilidade fiscal, e aí é estatutária, aí são os conselheiros, os sócios, entenderem que é preciso que os presidentes eles tenham responsabilidade nos seus atos, só assim eu acredito que um presidente, quando eu falo presidente aqui encabeça, né, uma diretoria, só dessa forma eles vão gastar igual ou menos do que arrecadam de receita. Porque o que a gente vê hoje é o clube arrecadando de receita 100 e gastando 150, 200. Os clubes de forma geral. E isso vai acarretar em problemas. Isso é uma bomba relógio. Vai estourar. E normalmente o que se fala é que a responsabilidade, esse argumento para mim assim, eu não consigo entender como que tem gente que cai nesse conto ainda. Que a responsabilidade é da lei que mudou, porque agora os atletas têm livre escolha. Quando ele termina o contrato dele, ele pode sair. Quer dizer, isso é para esconder a incompetência de diretores, dirigentes que não entenderam que a lei mudou e que precisam se enquadrar dentro dessa lei. Você chegou a passar por muitos problemas de salários atrasados? Foi meio recorrente isso na sua carreira ou não? Meu amigo, eu dei sorte, porque eu joguei 15 anos como profissional, 9 para 10 em equipes pequenas e médias. Então, na teoria, eu teria passado, ou teria uma chance maior de passar. Mas, felizmente, graças a Deus, eu não passei. Eu joguei muito tempo no Ipatinga. O Ipatinga, durante o meu período lá, sempre honrou. Eu sei que depois teve problemas e vários jogadores, comissões técnicas, infelizmente não receberam. Eu tive alguma coisa também, que o Ipatinga não pagou.
mas não foi um problema recorrente. Tive um problema na Portuguesa de São Paulo, entrei na justiça, recebi depois, entendeu? Então, assim, eu tive sorte, mas eu também sempre corri atrás dos meus direitos. E eu, na minha interpretação, é o seguinte: se eu entro na justiça, por exemplo, contra o Grêmio, por conta de um entendimento de que eu tenho um direito e que o Grêmio não cumpriu, não é contra o Grêmio instituição. Eu adoro o Grêmio, mas se as pessoas que lá estavam entendiam que eu não tinha um direito, mas eu entendia que tinha, onde a gente resolve isso? Onde que a gente vai? A gente vai para a esfera judicial. Por quê? O juiz vai estar lá para poder ser essa parte que fala, sim, você não tem direito, não, sim, você tem o direito, não, você não tem o direito. Se eu recorro à justiça, a justiça me dá ganho de causa, não quer dizer que eu não continue sendo apaixonado pelo Grêmio, pelo Ipatinga, pelo Corinthians, pelo Joinville. Simplesmente porque houve um desentendimento e, ao final, a justiça me deu ganho de causa. Então, é um direito que eu tenho. E isso muito atleta não faz. Muito atleta não corre atrás dos seus direitos. Por isso, também, muitos clubes continuam fazendo gestões temerárias, porque fica devendo 10, 15 pessoas, mas só 3, 4 entram na justiça, vale a pena a pessoa utilizar, o gestor utilizar desse expediente, porque no final ou ao final ele vai pagar muito menos. E, na verdade, nem é ele, né? A maioria das vezes, aquele gestor que tomou essa atitude de não pagamento, ele não vai estar mais no clube. Por isso que eu falo que pessoas que fazem isso, que gerem dessa forma, eles não têm nada de apaixonados pelo clube, muito pelo contrário. É assustador pessoas se colocarem como amantes dos clubes que eles mesmos armam uma bomba relógio que muitas vezes não tem como destravar no futuro. Olha aí a Portuguesa, né, o que aconteceu com a Portuguesa. Eu vou até colocar o Nilo no jogo novamente aqui com a gente, porque eu sempre defendi muito, quando eu era comentarista, e tive o prazer de trabalhar com você como comentarista, fizemos Copa do Mundo juntos, grandes momentos, e muitas vezes eu fui criticado por defender o jogador. Né? Você é boleirão, usava muito termo disso, né? Você é muito boleiro. Mas eu acho que não é defender o jogador, é defender o trabalhador. O trabalhador, ele tem o direito, é um direito sagrado o salário. Ele trabalhou, ele prestou um serviço. Então é muito cômodo o clube não pagar e encarar isso de uma forma muito tranquila. Mas não, o jogador tem família, ele tem conta a pagar, como qualquer outro trabalhador comum. Né? Não é porque ele é um jogador, mas ele ganha muito. A gente sabe que é uma mínima parcela dos jogadores de futebol que ganham muito. A grande maioria ganha pouco, ganha abaixo de 10 salários mínimos. Então, não dá para dizer que é uma situação absolutamente tranquila. E aí que eu peço para o Nilo participar desse papo com a gente, para saber, Nilo, é fácil o jogador hoje deixar realmente o clube por salários atrasados? Olha, deu 3 meses, pego o meu boné e vou embora, ou não? Existe, sim, ainda alguma dificuldade, mesmo o clube não tendo honrado o compromisso? Olha, assim como o William colocou, Ivan, uma coisa que precisa ser muito bem esclarecida é o seguinte: o futebol, ele deixou de ser um esporte, ele é muito mais que isso, ele é um negócio. E assim como qualquer outro negócio, ele tem que ser interpretado de forma geral, seja o atleta ser tratado como trabalhador, como profissional, seja o clube ser tratado como empresa, como negócio, que precisa necessariamente ser bem administrado. Se isso não acontece hoje no futebol, a consequência é uma só. São dívidas aumentando e quem está dentro do negócio querendo sair. A legislação trabalhista, ela permite que qualquer trabalhador, porque é constitucional, tenha acesso à justiça para ir buscar os seus direitos. Mas não significa que o fato de você entrar na justiça vai fazer com que você tenha certeza de ganho. Então, muitas vezes, existe uma crítica em cima dos atletas para dizer o seguinte: você está entrando na justiça para ganhar dinheiro, para não sei o quê. Quem vai decidir se você tem ou não aquele direito é o juiz, não é o atleta.
Então, se as razões estavam com o clube vai ganhar. E depois da reforma trabalhista, existe a sucumbência, que vai ficar a título da responsabilidade do atleta dele pagar. Então, não é simplesmente vai lá, pede e ganha. Se entrou na justiça e ganhou, é porque entende-se, e o judiciário entende dessa forma, que você tem direito. Se eventualmente você não ganhou, é porque o clube tinha razão. Hoje, a Lei Pelé, no artigo 31, ela tem uma previsão de que mais de 3 meses ou mais de salários atrasados, seja em parte ou na integralidade, só direito de imagem ou recolhimento de fundo de garantia, não interessa. A lei já permite que você entre com um processo, peça sua rescisão de contrato de trabalho esportivo, receba a multa contratual e, a partir daí, você terá livre acesso para escolher qualquer time, seja no Brasil ou fora, depois que você conseguir essa desvinculação. Então, a lei já estabeleceu que 3 salários ou mais em atraso dão esse livre acesso ao atleta de buscar outras oportunidades, porque, de fato, ele está sendo prejudicado. Vai ser sempre um assunto que vai render muito, né? Porque enquanto não houver responsabilidade, conforme você mesmo falou, William, enquanto não houver punição de fato, eu acho que muitos dirigentes, muitos clubes vão continuar atrasando o salário e vão continuar tendo esse tipo de problema e cada vez mais se afundando. Eu acho que ainda vamos demorar um pouco para atingir um outro nível nesse sentido. Mas o que eu também quero te perguntar agora, a gente saindo um pouco da questão do direito. Você foi capitão e ficou conhecido como William Capita. Queria que você me respondesse uma coisa. Qual a real função de um capitão, dentro e fora do campo? Bom, o capitão, ele, pelo menos dentro da minha experiência, né, nos clubes pelo qual passei, desde categoria de base, o que me parece dentro de campo é que ele, primeiro que não quer dizer que quem é o capitão, quem tem a tarja, né, de capitão, seja a principal liderança. Isso aí é um mito. Na maioria das vezes, sim, mas não necessariamente. E também não quer dizer que ele seja a única liderança. Os times campeões, de forma geral, têm muito mais do que um líder dentro de campo. 3, 4, e quanto mais líderes tiver, líderes positivos, obviamente, maior a chance de conquistar títulos. Lá dentro, o capitão, ele é aquele que mais, ou um dos que mais entendem a estratégia, a postura que o técnico fora de campo quer para a equipe. Então, a função do capitão é liderar dentro de campo. Fora de campo, você tem aquela relação que é uma relação bem complexa. Por quê? Porque se você é uma liderança dentro de campo que o técnico confia, que a comissão técnica confia, os jogadores podem te olhar de uma forma um tanto quanto desconfiada. Pô, esse jogador é um jogador da confiança da comissão técnica, então a gente tem que ter cuidado o que ele leva de dentro do vestiário, que é um lugar sagrado, para a comissão técnica. Como capitão, ele tem um pouco mais de regalia em relação aos outros jogadores. Eu digo, por exemplo, com relação a falar mais com o árbitro, ou propriamente dentro do grupo ali, ele tem uma regalia maior por ser o capitão? Eu diria que ele tem mais responsabilidade. Ele tem mais exposição, que nem sempre é a melhor coisa. Claro que tem o lado do ser humano da vaidade, né? Mas, assim, primeiro que, geralmente, o capitão, a maior exposição dele são nos momentos de crise, são nos piores momentos. Vai lá o capitão falar, porque é um peso maior as palavras do capitão. Geralmente, os capitães são pessoas que conseguem se expressar um pouco melhor e aí, por isso, vão conseguir ali
perante a imprensa, passar a mensagem correta, não cair em nenhuma pegadinha, nenhuma casca de banana, né? Porque você também sabe muito bem que, às vezes, né, tem alguns profissionais da imprensa que estão ali querendo que você solte alguma frase mais polêmica, e aí isso torna a situação, se é uma situação de crise, ainda mais problemática. Os árbitros, eles de fato têm uma paciência maior com os capitães, mas eu também, assim, eu sempre tratei muito, de forma respeitosa, eu diria que 99,9% dos árbitros, por princípio, eu sempre tratava. Claro que no calor do jogo, em algum momento, posso ter sido um pouco mais ríspido com um ou com o outro, mas de forma geral, se perguntar, eu vejo que, assim, o árbitro está ali num momento de pressão enorme. Os árbitros brasileiros, eles acabam sendo pessoas que têm jornada dupla, então eles não conseguem se aperfeiçoar tanto, e isso acaba prejudicando o espetáculo. Já passou da hora dos árbitros serem profissionais de dedicação exclusiva, porque o tamanho do negócio, como o Nilo falou. Então, assim, hoje os árbitros deveriam, sim, ser exclusivos para essa atividade. E eu vejo os árbitros se desdobrando para fazerem duas atividades. Então, eu vejo, assim, as pessoas estão ali tentando fazer o melhor. Obviamente que alguns não têm a competência para estar diante de um espetáculo tão grande, então não deveriam estar ali, mas, como um amigo meu falava, assim, a culpa não é de quem, não é da pessoa, é de quem o coloca lá. Então, a gente tem que olhar esferas mais altas, mas, assim, eu não diria regalia, eu diria muito mais, ou eu dei azar, mas os meus técnicos me cobravam muito mais e eu era menos regalias, justamente para não parecer que o capitão tinha mais privilégio, eu tinha algum privilégio. O Mano, por exemplo, toda vez que eu ia conversar com ele, e eu trouxe isso para a minha vida pessoal, que eu acho muito engraçado, com minha filha, ele falava assim, quando eu chegava, precisando conversar uma coisa, ele me levava lá para a sala, virava para mim e falava, em princípio é não, agora você pode falar. Então, já começava com um não para mim. Agora eu vou te fazer uma pergunta, não sei se você vai saber me responder. Você sabe o que diz a regra em relação ao capitão? Se eu sabia, agora eu esqueci, mas eu estou para te falar. Em algum momento eu devo ter lido. Mas não me marcou, não saberei responder, não. Então vamos colocar o Nilo no jogo aqui. Nilo, esclarece para a gente qual que é a real função pela regra de um capitão. Curiosa a situação, e de fato existe uma única previsão na regra do futebol sobre o capitão, que ele é a pessoa destinada a ser o representante do time no sorteio de campo. Fora isso, na legislação esportiva, na legislação disciplinar, não existe nenhuma diferença entre o atleta que tem a braçadeira de capitão ou outro. Se instituiu, sim, que o capitão ele é o representante, então sim, ele vai ser o representante, inclusive na hora de reclamar, de pressionar o juiz, mas ele poderia e deveria tomar a mesma punição, mesmo cartão pela reclamação excessiva, a mesma quantidade de jogos que ficaria fora, não muda em nada, exceto que ele é representante do time na hora do sorteio de campo. É a única regra prevista. Até continua com a gente aqui, Nilo, só completando. Para mim, isso também é novidade, também não tinha esse conhecimento, mas a gente sempre acompanha, né? O capitão, quando está sendo substituído, uma lesão, alguma coisa, normalmente ele corre, né, para entregar a braçadeira para um outro companheiro ali dentro de campo. Aí a minha pergunta para o Nilo, o jogo seguir sem um jogador do capitão, porque a gente vê que o árbitro exige, né, que se o capitão substituído passe a braçadeira para outro jogador. Isso não faz parte da regra. Então o jogo pode seguir normalmente, não há obrigatoriedade de ter alguém com a braçadeira em campo.
Não, segundo a regra, não. Se instituiu que sim, precisa ter um representante do time em campo, mas não necessariamente que ele precisa estar carregando a braçadeira no braço. Não tem nenhuma regra prevista sobre esse aspecto, não. Nilo, obrigado pelo esclarecimento. Para mim também, eu tomei conhecimento disso e achei extremamente curioso, né? Porque normalmente a gente tem aquela ideia do capitão. O capitão pode tudo. Ele pode reclamar com o árbitro, ele é o suporte dos companheiros, ele tem que entregar a braçadeira para outro, quando na verdade isso foi institucionalizado, né? Não é uma coisa que faz parte da regra. E a gente vê os árbitros talvez não tenham nem esse conhecimento, tanto que exigem, né, que a braçadeira seja passada para um outro jogador, quando na verdade isso não faz parte da regra. Sabia disso, William? Pois é, quando você falou, eu pensei, bom, não lembro. Quando o Nilo entrou, eu iria falar assim, se eu fosse chutar, eu iria chutar que era só para o cara e coroa. Porque, de fato, e muito provavelmente por isso também eu não lembrava, é tão insignificante, né? O que o capitão tem por direito ou por obrigação, que é só o cara ou coroa, que de fato não é uma coisa marcante. Se a gente observar futebol europeu, principalmente, futebol inglês, as maiores ligas, eu falo as maiores ligas porque eu vejo que é inteligente das ligas profissionalizar os árbitros para ter melhor arbitragem, pelo menos buscar, né, ter uma melhor arbitragem, e também coibir os atletas das reclamações assintosas, do famoso bolinhos, árbitro cercado. Por quê? Isso é uma coisa muito feia, passa um exemplo muito ruim para quem está assistindo, né? E a gente não vê isso de forma geral, a gente não vê isso, por exemplo, no futebol inglês hoje, como não via lá no futebol italiano, início da década de 90. As maiores ligas, futebol espanhol, a gente não vê. Por quê? A gente vê o Messi, capitão, reclamando, mas a gente vê também o Arthur reclamando. Quando eu falo reclamar, é conversar, é questionar. Eu já tive a oportunidade de conversar com árbitros durante o jogo, e uma falta ou alguma coisa, eu falar com o árbitro, e o árbitro falar assim, diversos árbitros também muito educados. Eu vou citar um, mas são vários. O Simon, super educado, conversando, o Sandro Meirahit, e eu lembro do Sandro claramente, uma vez conversando, o Luiz Flávio, o Paulo César, e eu falei, pô, Sandro, foi falta? Aí ele olhou assim e falou assim, William, se foi, sinceramente, eu não vi. Pô, te desarma, entendeu? Então, quando você tem árbitros também de uma boa educação, preparados para grandes jogos, o árbitro também ele não vem se impor de forma grosseira, porque isso também acaba despertando em você uma reação que, de repente, o maior prejudicado vai ser o jogador. Mas o que eu quero dizer a gente vê nas grandes ligas qualquer atleta abordando o árbitro, não só o capitão. Se ele acha que é falta, ele vai conversar. Se o árbitro acha que é uma forma muito agressiva a reclamação, ele vai amarelar, vai punir, seja o capitão ou outro atleta qualquer. Então, eu vejo que a gente precisa evoluir muito ainda nesse aspecto para a gente ter um esporte também mais bonito e mais admirado por quem está assistindo. Legal, William. Quero te agradecer demais. Obrigado por aceitar meu convite, por me dar a honra de ter você aqui com a gente no Além do Campo. Espero que você tenha gostado também. Vai ser cada vez melhor, a gente pode garantir isso. É um trabalho feito com muito carinho, com muito amor, com pessoas que a gente gosta muito, tem essa relação de amizade, de confiança. E é legal poder sempre esclarecer algumas dúvidas, né, algumas questões, tanto do direito esportivo, quanto da gestão esportiva, quanto alguma curiosidade que acontece dentro de campo. Obrigado mesmo, William, pela tua participação, e foi uma honra ter você aqui com a gente. Ivan, meu amigo, sabe, pode contar comigo. Eu adoro estar participando e divulgando, batendo esse papo, né? Mas indo, como você falou, além do campo, um nome super apropriado, porque o atleta ele é muito mais do que um jogador, né? E a vida ela é muito mais do que o futebol dentro de campo.
até para acontecer o futebol, precisa de várias outras coisas fora acontecerem para ter aquela partida lá de 90 minutos. E eu fico muito contente de poder colaborar comigo. Estou aí hoje desenvolvendo essa outra atividade junto da Messa Investimentos, com a XP Investimentos, que é, para mim, a grande responsável por ter incutido no brasileiro essa cultura de educação financeira. Então, assim, estou muito contente, mas, obviamente, o futebol ainda está e permanecerá nas minhas veias. Então, meu amigo, sucesso na empreitada para você e para todos que te acompanham. Tenho certeza que serão muito vitoriosos nesse novo projeto. Valeu, William. Grande abraço para você. E você que acompanhou com a gente também, quero agradecer a presença do Nilo, esclareceu várias dúvidas aqui com a gente. Obrigado, Nilo. Até a próxima. Obrigado, Ivan. Obrigado, William. Prazer em conhecê-lo. Parabéns pela carreira e pelos projetos. Serão prósperos, com certeza. E para você que ficou com a gente até aqui, não esquece, se inscreve no nosso canal, ative as notificações e vamos fazer com que o Além do Campo cresça cada vez mais. Até a próxima, semana que vem tem mais. Valeu, tchau!